todos vocês que nos acompanham em nossos canais do Templo Harmonia. Estamos aqui para mais um encontro onde nós estudamos a metafísica do cristianismo, da ciência crística e da vida dos grandes avatares no planeta. Hoje é um encontro para lá de especial. Nós estamos aqui abençoados neste lindo cenário que nós estamos compartilhando com vocês. Um dos cenários mais fantásticos, porque ele representa um dos momentos mais fantásticos que o nosso planeta viveu, que a nossa história social aqui na Terra viveu, e entrego para vocês informações transcendentes. É o momento mais especial que esse sistema planetário viveu, e que esta terceira dimensão viveu. Porque este evento que nós estamos compartilhando aqui com vocês, quando estudado do ponto de vista da ciência espiritual, da transcendência, quando estudado do ponto de vista da metafísica, ele revela verdades muito mais abrangentes do que pode parecer à primeira vista. É sempre um motivo de muita alegria para nós, estudiosos da metafísica, estudiosos do ocultismo, da vida do Cristo Jesus e de todos os que estiveram ali com ele. É sempre uma alegria maior quando nós falamos do nascimento da criança divina. Um príncipe terreno, porque ele era, assim, de linhagem real, e um príncipe também celestial. Tudo isso está aí representado nesta criança que está no colo de Maria, que também era da casa real, conforme nos ensinam os evangelhos apócrifos e os evangelhos místicos, e também aí José, nessa linda obra que nós escolhemos para compartilhar com vocês, também aparece com as suas vestes reais, porque ele também era de linhagem real, tanto é que está lá na Bíblia, para quem contestar, a linhagem da realeza de Davi, e José está lá, o seu nome está lá. Nós estudamos sobre a verdade de todos esses personagens no nosso curso Cristianismo Iniciático. Inclusive, falamos a verdade sobre a família e a posição de Maria do ponto de vista social terreno e também do ponto de vista transcendente, celestial, porque a identidade dela também nos foi passada. E da mesma forma fazemos isso com José. Estudamos quem ele era nessa vida, qual era a verdade sobre a vida de José. Carpinteiro era um título iniciático, e também entregamos o material todo que nos informa que está dentro da grande fraternidade branca e nos diz quem José é a nível cósmico e das várias reencarnações deste mestre, sempre tocando a evolução social e espiritual da sociedade humana, para assim realizar o gigantesco projeto da ascensão da consciência humana, para se relembrar da sua natureza divina. E hoje aqui nós vamos relembrar alguns trechos especiais, continuando a explicar também para vocês os símbolos iniciáticos, transcendentes dessa história. Então, José e Maria viviam em Nazaré, mas os antigos vates, as antigas profecias dos rolos dos livros sagrados do povo judeu diziam que o Messias nasceria na cidade de Belém. Maria sabia de tudo isso. Maria era uma mulher erudita, ela entendia todas as obras sagradas, era uma profunda estudiosa e era também uma mulher de grande comunhão espiritual com seres das dimensões superiores, como já falamos para vocês em nossos outros encontros. Pessoal, vocês vão vendo eu fazendo assim, é porque aqui nós estamos bem do ladinho da natureza, acabou de ter uma baita chuva, e os mosquitinhos estão meio que
eufóricos aqui. Então, não estou ficando doida não, tá bem? São os mosquitinhos. Dito isso, vamos continuar. Então, Maria sabia que nos vates antigos se dizia que o Messias nasceria em Belém. E ela tinha recebido a informação do príncipe celestial Gabriel, que nós conhecemos como anjo Gabriel, que o Messias seria o seu filho, o que ela estava gestando. Era um profundo mistério para Maria. Como é que ele nasceria em Belém, se ela estava em Nazaré já nos últimos meses da sua gestação? Não é que Maria duvidava, ela ficava curiosa, como é que isso aconteceria? E aí vem uma notícia assim, de repente, que vai causar aí um grande tumulto e até um furor em toda a sociedade judaica. Porque o governo de Roma, e o governo de Roma era quem subjugava a nação da Judéia, não é? Lançou ali nas últimas semanas um decreto onde todos deveriam fazer o recenseamento. Aquele povo, ele fazia mesmo o recenseamento, mas Roma decidiu trazer para anos antes esse recenseamento. Não estava planejado para aquela ocasião. Então, foi um tumulto danado, todo mundo teve que se estruturar, se preparar, porque o que aconteceria? Ia acontecer muitas viagens, porque você só podia se recensear na cidade em que você nasceu, na cidade da sua linhagem familiar. E tanto José como Maria, que estavam vivendo em Nazaré, porque tinham atendido ao chamado da hierarquia que os havia encaminhado para lá, agora teriam que ir a Belém para fazer o recenseamento. E aí Maria teve a resposta dela. Ah, então é assim que talvez o meu filho, talvez não, né? Ela deve ter tido certeza, o meu filho nascerá em Belém, conforme então dizem as antigas profecias. Tanto Maria como José eram de Belém, e vejam que interessante, porque Belém era a cidade natal de Davi, o rei ancestral, e tanto Maria como José, eles eram desta casa real, desta linhagem real. Por isso, os dois têm que se encaminhar a Belém para fazer o recenseamento. Maria já estava nos últimos meses da sua gestação, mas nem ela, nem José, em nenhum momento tiveram nenhum tipo de medo e nem de revolta em ter que realizar esta jornada, porque eles eram iniciados, eles eram mestre, cada um do seu colegiado, como nós explicamos para vocês no curso, no nosso curso Cristianismo Iniciático. E lá eles foram empreender esta jornada. E isso diz muito para nós. Se nós formos analisar o entendimento metafísico do que isso quer dizer que nunca reclame das empreitadas que você tem que realizar na sua vida. Nunca fique nem com medo, nem nervoso, nem aflito com as jornadas que você tenha que trilhar, porque elas vão te trazer grandes vitórias e grandes realizações. Lá foram os nossos mestres, e eles devem ter empreendido aí uns 5 dias de viagem. Muitas caravanas deveriam estar nessa mesma estrada, pessoas indo para um lado, indo para o outro, porque ali todos tinham que estar presentes para fazer o recenseamento na data que Roma tinha decretado. Então, quando eles chegaram a Belém, aí nós vamos nos deparar também com uma situação bastante complicada. Belém já estava repleta, apinhada de pessoas, e não havia mais lugar nem nas estalagens, nem nas hospedarias, em nenhum canto. Todas as casas já estavam lotadas, não é? Então, aí a história fica bem interessante, porque tanto nos apócrifos como nos evangelhos oficiais existem, assim, diferenças
como é que foi que eles foram conduzidos para aquela caverna, aonde eles se alojaram. Nos evangelhos apócrifos e nos evangelhos, nos escritos que estão dentro das escolas iniciáticas, e eu vou usá-los aqui para entregar para vocês umas informações mais diferentes, vamos dizer assim. José sabia dessa caverna. Ele havia vivido muito tempo em Belém. E tanto José tinha muito conhecimento de muitas pessoas, como ele também era muito querido naquela região. Vamos nos lembrar, pessoal que estuda cristianismo iniciático, ele era um grande sacerdote da ordem de Melquisedeque e andava por ali em vários lugares. Tinha muitos conhecidos. Além de ele se lembrar daquela caverna, amigos em comum, e uma senhora veio de dizer: José, vá para lá, fique lá. Não era uma caverna qualquer, pessoal. Era uma caverna muito bem cuidada. Ela ficava numa montanha ali, aonde os pastores, vários pastores de várias diferentes famílias, trabalhavam, pastoreavam com as suas ovelhas. Era uma caverna bem cuidada. Era uma caverna que servia de abrigo, tanto para os animais, como para os seres humanos. Porque quando caía tempestade, chuvas, ventos, os seres humanos, no caminho, também se abrigavam naquele lugar especial. Como não tinha lugar, a cidade estava apinhada, um tumulto. Maria devia estar assim, exausta, né? Devido à viagem, devido à barulheira da cidade, José considerou que aquela caverna seria um oásis, um paraíso de serenidade. E lá vai o casal para esta caverna. E ali eles ficam confortáveis realmente. Um silêncio, uma coisa deliciosa, uma paz. Ali havia animais, porque os animais das terras em volta ali era como um consórcio, aquela caverna servia para vários, né, animais. Então ali nós vamos ter as aves, vamos ter os burricos, vamos ter os cavalos, vamos ter vários tipos de animais que ali iam para fazer, né, comer as refeições que os pastores, as ovelhas também iam para ali, as ovelhas e todos eles, tanto para comer como para se abrigar. E ali é que, estando ali, momentos depois, Maria vai começar o seu trabalho no parto e o menino Jesus vai nascer nesse local. Quero também lembrar para vocês algo muito especial. Nós, os esotéricos, sabemos sobre as cavernas, não é? Elas têm algo de muito especial. Todas elas, todas as cavernas estão presentes na história de avatares, de heróis, de mitologia, na história dos filósofos. As cavernas marcam, né, como que a entrada num reino diferente. Então não vamos nos esquecer que também pode ter acontecido algo de muito transcendente ali. Mas eu também quero deixar registrado, neste momento muito especial, em que celebramos a narrativa deste momento único, sobre o que aconteceu com os pastores, que estavam ali mais distante, bastante distante da caverna. Estavam lá à frente, pastoreando com as ovelhas, numa noite que está descrita como uma noite muito serena, de calor, uma brisa muito quente, e eles estavam todos em vigílias, acordados, já era assim, a noite já ia longe, mas eles estavam conversando, como eles sempre deviam fazer, trocando informações ou contando histórias, e aí foi que aconteceu algo muito, muito especial, que os evangelhos canônicos colocam assim de uma forma muito pequenina, muito curtinha, mas os evangelhos apócrifos não. Dedicam muitas frases, muito texto para falar sobre esse momento transcendente que aconteceu com os pastores. E eu falei disso na nossa live interna, não é? Para quem faz o curso Cristianismo Iniciático, entreguei para vocês algumas verdades transcendentes, e aqui
vou falar algumas outras. Então, os pastores estavam lá, e ao longe, está descrito, eles começaram a avistar uma grande nuvem branca que começou a se aproximar deles. Não era uma nuvem de chuva, isso eles perceberam, porque era uma nuvem branca e clara e diferente, e ela tinha, assim, uns lampejos coloridos. E essa nuvem começou a se aproximar do local onde eles estavam, e eles começaram a ficar com medo. Já tinha sido muito esquisito aquela grande estrela, muito grande, se aproximar também. E ela estava lá, parada no alto do morro. Eles já estavam comentando a esse respeito. E aí, essa nuvem branca, luminosa e colorida, com várias cores, começa a se aproximar deles. E eles começam a ficar com muito medo. O que vocês acham que era isso? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham que era essa nuvem diferente. E isso está descrito nos evangelhos apócrifos, tanto de Pedro, como de Madalena, como de Tomé. Eles pegaram esses escritos, porque isso ficou sendo falado durante muitos e muitos anos naquela região. Pessoal, toda a história do Mestre Jesus é envolvida em muitos fatos extraordinários. E os fatos extraordinários não foram compartilhados nos evangelhos canônicos. E a nossa tarefa aqui é trazer isso de volta. Então, essa nuvem muito colorida se aproximou muito deles, de tal forma que o que eles relatam é que eles ficaram apavorados. E muitos se atiraram no chão, com a cabeça no chão, outros saíram correndo. E dessa nuvem, então, como que ela foi se abrindo. Eles falaram como se ela fosse se desenrolando. E aí apareceram anjos, e anjos, e anjos. E esses anjos tinham um som maravilhoso, uma música. Eles chamaram isso de música dos céus, música das esferas. Essa música acalmou muitos pastores. Os que estavam correndo voltaram e ficaram ali olhando aquilo. Quando um dos anjos, o maior deles, muito lindo, eles o chamaram de anjo, disse para eles: acalmem-se, não tenham medo. E foi como que se o medo fosse tirado deles. Eles deixaram de sentir medo no momento em que esse ser celestial falou com eles. E então, eu trouxe aqui escrito, para não deixar passar nenhuma frase do que esse anjo falou com eles. Ele disse assim: não tenham medo. E o medo cessou. Eis que viemos para vos anunciar uma grande alegria que caberá a todos os povos. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas e reclinado numa manjedoura. Eles falaram isso, eles cantaram uma música onde eles repetiam aleluia, aleluia, não é? Quem faz o curso Cristianismo Iniciático sabe o que é isso. Iá é um dos nomes divinos, não é um dos nomes do Altíssimo. Os anjos cantaram aleluia, preencheram aqueles pastores de códigos divinos. E eu costumo dizer nos nossos cursos, o que aconteceu com esses pastores, não é? Eles foram os primeiros que, em grupo, tiveram um contato imediato de terceiro grau com seres de outras realidades dimensionais. Ninguém fala disso, não é? Mas nós temos que trazer isso. O que foi que aconteceu nesse dia? De fato, houve ali um contato de seres humanos com seres de outros níveis dimensionais, chamados anjos. Tudo bem, mas houve um contato. E não foi contato de uma pessoa com um anjo, o que já acontecia antes. Maria fazia isso, José fazia isso, mas foi um contato de um grupo inteiro. Foram testemunhas de uma vivência
transcendente. A consciência daqueles pastores foi transmutada completamente naquele momento. Deixou de ser uma consciência que vibrava apenas na faixa dimensional física, passou a vibrar também em outros níveis de realidade. Esses pastores receberam a informação de que o menino estaria numa manjedoura. Onde vocês acham que eles foram procurar primeiro? Naquela caverna muito conhecida deles. Ali era cheio de manjedouras. Vocês sabem o que é uma manjedoura? É como que uma base de madeira aonde se coloca a comida para os animais, para as aves, para os burros, para os cavalos, para o gado. E quando eles chegaram lá, aquilo tudo vibrava numa frequência luminosa. A estrela estava bem em cima daquele local e projetava uma grande coluna de luz que também iluminava bem ali toda aquela manjedoura. Eles entraram ali como quem entrava num templo sagrado. E qual foi a surpresa deles? Que realmente ali havia um menino repousando sobre a manjedoura. Esses pastores foram as primeiras testemunhas humanas, além do pai e da mãe de Jesus. As primeiras testemunhas que compreenderam que ali estava acontecendo um evento muito mais transcendente do que a mente deles poderia sequer imaginar. Após eles, nós vamos ter a presença dos 3 reis magos. Eu expliquei para vocês no curso Cristianismo Iniciático, em nossa live, quem eles são de fato, também a origem verdadeira deles e o que eles representam na face da Terra. E nós temos aqui também os anjos, porque neste dia tudo foi mudado na nossa história. A partir da vitória do nascimento desta criança divina, a nossa história iria ser transformada. Nós resgataríamos a consciência da nossa herança divina e poderíamos novamente voltar o nosso ser para convivermos não mais somente com a nossa família humana na tridimensionalidade e na vida material, mas também poderíamos voltar para casa, para a nossa origem, e nos relacionarmos com a nossa família cósmica, celestial, ultradimensional, com os níveis de realidade superiores. Para isso, basta que nós, como os pastores, saibamos ouvir a melodia angélica do chamado, saibamos perceber o que os 3 reis magos nos trazem de presentes para o nosso despertar e saibamos nos unir com os representantes da realeza divina que mudaram a nossa história. Mestra Maria, Mestre José e a criança divina que virá a ser o Cristo Jesus. Que esta arte seja o nosso lema e more em nosso coração. Somente de contemplá-la, tudo em nós é transformado e os nossos códigos divinos são ativados. Até mais. Até o nosso próximo encontro.